já todos admitidos na sala, eu gostaria de dar boa tarde a todos que estão presentes, agradecer as inscrições, o interesse na matéria. Dr. Flávio Yachel e eu, em nome da Fundação Arcadas, agradecemos os palestrantes que aceitaram nossos convites para estarem aqui. Eu até gostaria de passar a palavra para o Dr. Flávio, se quiser dizer algumas palavras, que eu sei que o senhor vai ter que se ausentar. Não, eu só agradeço. Boa tarde novamente, sejam bem-vindos de volta. Também registrar publicamente meu agradecimento aos nossos convidados, nossa convidada para esse painel, e desejar bons trabalhos. Eu estarei aqui na medida do possível e depois também no painel seguinte. Sejam bem-vindos. Tá ótimo, então. Agora o nosso painel, nós tivemos de manhã um painel sobre ADR, um outro painel sobre pesquisa clínica, e agora vamos entrar num assunto extremamente palpitante, que é o assunto de compliance. Compliance, hoje, é uma matéria que eu diria da moda. E não deveria ser, porque compliance nada mais é do que agir com ética, agir dentro das normas legais, das normas regulamentares de cada corporação, e isso deveria ser o normal. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto, não só no Brasil, como no mundo todo, é uma deturpação das atividades que obrigaram a se criar essa disciplina para que se regre exatamente como deve ser a atividade de cada uma das empresas, de cada um dos profissionais, para agir, não só ser compliance, mas estar em compliance, realmente funcionar de uma maneira ética, de uma maneira que não envolva suborno, não envolva corrupção de forma nenhuma. Nós temos hoje ilustres participantes, eu vou apresentá-los cada um antes da sua manifestação, e depois eu até adianto para os participantes que estão assistindo que podem formular questões através do chat, porque aí, no final do painel, eu vou colocar as questões para os palestrantes para discussão. Nós vamos, então, começar pelo Dr. Charles Schmidt. O Dr. Charles Schmidt é vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina Farmacêutica. Ele é um head latino-americano da CRO TigerMed. É gerente médico estratégico do Centro de Pesquisa Clínica do Instituto Central do HC da Universidade de São Paulo e coordenador e professor da pós-graduação em Pesquisa Clínica e Medical Affairs da Faculdade de Medicina da Santa Casa desde 2007. Dr. Charles tem uma atuação muito forte em compliance na área da medicina e, com certeza, nós vamos ter um benefício enorme na palestra que vai ser dada. Então, Dr. Charles, por favor, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. É realmente uma honra estar com você, Santini. A gente vem conversando muito tempo sobre esses assuntos, então esse evento culmina nessa necessidade e não vai parar por aqui. Também agradecer à Fundação Arcadas pelo convite e aos outros panelistas que nós vamos discutir esse assunto. Eu queria começar colocando algumas coisas sobre uma perspectiva de contexto da situação médica em nosso país. Hoje nós já temos mais de 500 mil médicos atuando, né? E nos últimos 10 anos houve um incremento enorme de faculdades de medicina, né? Saltando para mais de 350 escolas médicas. Evidentemente, essas escolas médicas que surgiram nesses 10 últimos anos não atingiram um grau de qualificação esperada pelo Conselho Federal de Medicina, e há estatísticas que 94% dessas escolas não observam os critérios mínimos de qualidade para a formação médica. Só para se ter uma ideia, como exemplo, o Conselho Federal de Medicina recomenda que um aluno de medicina tenha 5 pacientes para, no seu internato, ter uma avaliação desses pacientes, e essas escolas oferecem, na verdade, muitas nem têm um hospital acadêmico, um paciente para cada 3 médicos, ou seja, os estudantes de medicina. Então, a formação médica no Brasil é crítica, é crítica.
né? Não vou aqui discutir as questões por que isso aconteceu, mas a situação é esta. Nós temos muitos profissionais sendo formados com baixa qualificação, sem dizer as outras faculdades na América Latina que os brasileiros procuram para depois tentar revalidar o seu diploma aqui, que também não oferece essa qualidade. Então, essa formação médica de baixa qualidade implica um risco para a saúde da própria população, né? E isso é uma realidade. Existem atitudes que estão sendo feitas entre fazer uma certificação dessas faculdades, à medida que tem programas de qualificação, mas não há braços para que isso seja feito de maneira célere. Então, nós vamos continuar tendo profissionais mal qualificados no mercado. Muitos deles, a grande maioria deles, se não me engano, para ter uma especialização, ter um estágio, uma residência oficial, as faculdades e os hospitais universitários só podem atingir uma demanda de uns 40% a 45%. O restante vai começar a trabalhar sem uma qualificação adequada. Então, esse é um risco, e por isso que eu acho o tema compliance uma questão extremamente importante para tentar remediar até certo ponto essa má qualificação profissional que está vindo ao mercado, por uma questão de que os hospitais que estão sendo atendidos, ou ambulatórios que esses médicos estão atuando, uma maneira de tentar solucionar esse problema é criar uma governança corporativa em saúde, ou seja, os administradores implementar um programa de governança, de qualificação de processos. Hoje foi discutido no início do nosso evento a questão de autonomia. Agora, médicos mal formados, com qualificação ruim, ter autonomia é um risco muito grande, né? Sei que nosso código de ética está baseado numa questão como essa, mas a situação é esta hoje em dia, né? Nós temos médicos muito mal formados que estão atendendo a população e que nós temos que ter algum processo que inibe erros. Hoje foi falado que não se gosta de falar de erro médico, mas eu gosto sim de falar de erro médico. E há duas diferenças. Uma é erro do médico e outra é erro médico, que é um erro de processo. E os erros de processo, na verdade, são a maioria. Ainda bem que são a maioria. Se eu conseguir instalar, na grande maioria dos hospitais, sejam públicos, privados, de primeira linha ou não tão de primeira linha, uma governança corporativa, onde todos os profissionais da saúde têm que seguirem processos para que haja métricas de qualificação do que está se atingindo, verificando os riscos que esses profissionais estão podendo causar à população, não porque eles desejam, não porque essa seja a vontade desses profissionais, é porque tiveram erros de formação, né? E isso está acontecendo. Então, pelo menos nós teríamos alguma forma de, no momento agudo que nós estamos vivendo, um processo de tentar minorar os efeitos que possam ocorrer para essa população que está sendo assistida por colegas mal formados. Eu acho que é um caminho. A grande maioria dos médicos que estão no mercado não conhece a palavra compliance, não entende esse processo, não entende os processos de qualidade, métricas de qualidade. Então, eu acho que cabe aos gestores de saúde, onde estão trabalhando esses profissionais, a implementação desse processo. Eu acredito que isso pode, no momento agudo, melhorar essa atividade. E, dessa forma, os advogados que estão ligados ao compliance e no direito médico
Eu não acredito que queremos ter um aumento de litigância, né, de maior número de processos para os médicos, mas eu acho que a interação entre os médicos e os advogados, no intuito de educação a esses profissionais sobre os riscos que eles podem estar envolvidos, muitos não conhecem os riscos que eles estão envolvidos na sua situação de trabalho, para evitar litigância. Né? Primeiro, temos que evitar que esse processo ocorra, né? Então, a integração médico-advogados e que o médico perca o medo de ter que conversar com os advogados e vice-versa, é importante para que eles se localizem nas suas atividades. O estudo da ética médica, da deontologia, ocorre nos anos iniciais da formação da carreira do médico. Depois, isso acaba desaparecendo dentro que ele começa a trabalhar. E médico precisa muito da sua formação um mentor, né? Os antigos professores de medicina tinham essa atividade de dar todo esse arcabouço de formação, de responsabilidade civil, ética médica, e hoje em dia isso passa ao largo. Né? Então, nós estamos perdendo essa capacidade de dar essa formação a esses profissionais com esse tipo de responsabilidade. Não dá para ser nostálgico. O médico que atendia de uma outra forma, como foi comentado no início do nosso evento, realmente é uma realidade que talvez não volta mais. Né? Só para se ter uma ideia, o tempo de consulta médica no Brasil é 7 minutos. Tentar resolver o problema de saúde de um paciente em 7 minutos é quase impossível. Né? Essa é a situação que nós estamos, conflituosa. Além disso, que eu não quero me estender muito para deixar para a gente discutir, tem um outro tema muito importante, que é o assédio da indústria farmacêutica, que tem seus programas de compliance, a grande maioria das empresas farmacêuticas nacionais ou internacionais tem uma questão de compliance muito forte. Mas o relacionamento de médico com a indústria farmacêutica ou provedores de produtos para a saúde, para um médico não totalmente capacitado, também é um risco para a saúde da população. Né? O médico tem que entender qual o seu papel no risco do conflito do relacionamento do médico com a indústria farmacêutica ou provedores de saúde, que na faculdade não é explicado. E se esse foco de quem orienta o jovem profissional também está desaparecendo, ele fica à mercê desse grande número de conflitos de interesse. E eu acho que, então, a matéria de compliance, a matéria de governança corporativa na área de saúde, esse tipo de métrica é fundamental que seja discutida não só com médicos, como os profissionais de direito, que têm uma grande atuação nessa área, para que se evite a litigância. As câmaras de arbitragem, como foi dita, é um caminho, mas eu vou ainda mais adiante. Nós temos que prevenir que isso venha a acontecer e salvaguardar a saúde do Brasil. Então, eu queria, por enquanto, limitar essa discussão nesse meu ponto de vista e deixar para perguntas e que a gente possa discutir mais esse assunto. Obrigado. Dr. Charles, muito obrigada pela sua palestra. Com certeza nós vamos ter muitas perguntas até o final, mas eu gostaria agora de passar a palavra à doutora Lígia Maura Costa, que é professora titular, coordenadora geral do FGV Ethics na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Ela foi professora na Sciences Po e na Universitat Saint-Gallen e professora visitante da HEC de Paris e na Tsinghua University e na St. Petersburg State University. Ela é livre docente em Direito Internacional e bacharel em Direito pelo Largo São Francisco,
doutora e mestre pela Université de Paris, com pós-doc na Sciences Po e pesquisadora na University of Michigan Law School. Trabalhou na OMC, Legal Affairs Division, integra a lista de experts da Anti-Corruption Academy Initiative e de conselhos de ética de empresas no Brasil. Ela é advogada em São Paulo e Paris, e particularmente eu tenho um prazer enorme de introduzir a Lígia, porque a Lígia é minha colega de classe de faculdade, e me convidou para atuar conjuntamente com ela na iniciativa Compliance for Health, da Fundação Getúlio Vargas, que realmente está com um interesse muito grande na preparação dos profissionais de saúde para atendimento dessas regras de compliance. Então, eu gostaria de passar a palavra à Lígia para a sua explanação. Chine, muito obrigada, é um grande prazer para mim estar aqui com você, estar aqui com o Dr. Flávio Blusiachel. Muito obrigada pelo convite, eu acho genial essa iniciativa que vocês tiveram, porque é fundamental que médicos e advogados conversem cada vez mais, não só em razão da pandemia que nós estamos vivendo, mas nós sabemos que ela não acabou e que ainda vai continuar, então eu acho que uma relação mais próxima é muito importante. A minha apresentação é exatamente sobre essa ação coletiva que foi realizada pelo FGV-ETEX, que é o centro de estudos que eu coordeno na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração de Empresas, e que teve a participação da doutora Cristine, que participou ativamente das reuniões da iniciativa, bem como participou também do conselho do board da iniciativa. Então, a ideia é eu mostrar para vocês o que foi feito, o que nós fizemos, e dizer para vocês que, olha, estamos à disposição para ajudá-los, se vocês quiserem utilizar o material é bem bacana, e vai na linha do que disse, na verdade, o Dr. Charles, que é investir em formação. Eu vou fazer uma apresentação de PowerPoint, porque aí eu vou mostrando o passo a passo do que é fazer uma ação coletiva, e que eu acho que é importante que todo mundo entenda. Nem todo mundo fala de ação coletiva no Brasil, é uma coisa ainda mais recente e mais focada quase que exclusivamente em setores que não são o setor da educação. Então, essa, que eu saiba, é uma das primeiras ações coletivas que temos no Brasil, voltada para o setor da educação. Eu faço um share screen, como professora, não tem como não fazer um share screen, porque eu acho que fica mais fácil e aí eu não esqueço absolutamente nada do que eu tenho que dizer. Muito bem, o nome da iniciativa, dessa ação coletiva, é uma iniciativa que se chama Compliance na Formação do Profissional de Saúde. É uma iniciativa que teve um apoio da Johnson & Johnson e também do Instituto Ética à Saúde. Ela foi realizada por 2 centros de estudos da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, pelo FGV-ETEX e pelo FGV Saúde. Então, acho que essas são as informações de base sobre essa iniciativa. E qual é a ideia? A ideia é que nós fizemos uma pesquisa, que eu vou mostrar para vocês, com escolas de medicina no Brasil, bem como com alunos de escolas de medicina no Brasil, e entendemos que há uma falha, digamos assim, no ensino, na formação desses profissionais em relação ao estudo de compliance. Não estou dizendo que não tenha disciplinas de ética e bioética, como eu vou mostrar para vocês, mas as disciplinas de ética e bioética são voltadas para um relacionamento que não foca, por exemplo, os temas que eu vou mostrar no survey, no questionário que foi feito pelos alunos das escolas de medicina no Brasil, e que demonstra que realmente nós estamos tendo um problema de formação. E a ideia, a resposta que essa ação coletiva fez foi trazer materiais educacionais, materiais didáticos para os professores das escolas de medicina usarem e poderem dar essa disciplina, uma disciplina de compliance. E por fim, mas não por último, eu trago o exemplo da Faculdade de Medicina da USP, que participou junto com a gente desde o início, através da professora, a doutora Helena Mara, e que agora trouxe uma disciplina que teve início em agosto desse ano, que é uma disciplina específica sobre compliance, é uma disciplina interdisciplinar da Faculdade de Medicina da USP. Outras instituições estão seguindo também o exemplo da Faculdade de Medicina da USP, e eles utilizam como base esse material, que é o material do site Compliance for Health, que é o resultado dessa ação coletiva, iniciativa Compliance na formação do profissional de saúde. Muito bem. Como é que nós descobrimos que era necessário mexer nessa área?
Nós fizemos, em primeiro lugar, um encontro da iniciativa e explicamos, né, qual é a formação do profissional de medicina que nós encontramos, não só no Brasil, como no exterior. Eu vou focar aqui mais nos resultados que foram encontrados nas escolas no Brasil, nas escolas de medicina no Brasil. E aí a ideia é que essa iniciativa dê inputs para que os facilitadores, que seriam o FGV Ethics e o FGV Saúde, pudessem desenvolver módulos educacionais para professores relacionados com integridade, transparência, anticorrupção, compliance, que são temas que não estão presentes no currículo de base de escolas de medicina. Então, a ideia final é trazer material para apoio aos professores de escolas de medicina sobre esses tópicos. Então, é esse o objetivo da iniciativa. Muito bem. Então, eu vou mostrar para vocês como foi feita a nossa pesquisa sobre as instituições de ensino superior com curso de medicina. Então, nós fizemos uma pesquisa, a pesquisa foi feita online, no Brasil e também no exterior, mas eu vou focar apenas nos resultados brasileiros. E o que nós fizemos? Nós procuramos as principais escolas e faculdades de medicina no país e buscamos via internet quais eram os programas de curso baseado em algumas palavras-chave, como ética, bioética, integridade e temas correlatos, para saber quais eram as disciplinas e o que era oferecido nessas disciplinas. Então, nessa pesquisa que foi feita, essa é fundamentalmente a metodologia, nessa pesquisa que foi feita, nós selecionamos 140 instituições no Brasil que foram objeto de análise, sendo que dessas 111 eram públicas e 38 eram privadas. Por uma razão muito simples, né? Porque nós demos a preferência à área pública? Por uma razão muito simples. Os programas estavam disponíveis mais nas instituições, na internet, mais nas instituições públicas do que nas instituições privadas. Então, foi essa a razão que a gente teve que, no final, dar preferência, ter um número muito maior de instituições públicas do que instituições privadas. E a nossa busca era sempre relacionada ao que estava disponível, que era público na internet. E aí, os resultados em relação ao Brasil, a maior parte das disciplinas e das escolas que foram examinadas estão na região sudeste, praticamente 67%, mas, de qualquer forma, nós tentamos ter a representatividade de quase todas as regiões brasileiras, né? Seguido da região nordeste, com 37%, depois da região sul, 24%, região norte, 16%, e a região centro-oeste, apenas 5%. Seja como for, tentamos trazer uma visão de Brasil, o que não é tão simples assim, tendo em vista esse país continental que todos nós vivemos. E aí a conclusão foi o seguinte: dessas 149 disciplinas que foram analisadas, das instituições educacionais, apenas 94 desses conteúdos de disciplina, desses programas de disciplina, desses sílabos de disciplina, que foram analisados com detalhe, por uma razão muito simples. Nós localizamos 149 disciplinas em 149 instituições educacionais brasileiras, mas muitas vezes eu tinha apenas o título da disciplina, então eu não tinha ideia do que era oferecido naquela disciplina, de fato. Então foi por isso que dessas 149 nós reduzimos para apenas analisar 94 conteúdos. Seja como for, com base nessa análise, que é uma análise restrita, sem dúvida, mas que foi a análise que serviu de base para a ação coletiva, iniciativa compliance na formação do profissional de saúde. Nós entendemos, nós descobrimos que há uma ausência praticamente total de temas de compliance, de integridade, transparência, corrupção e anticorrupção nas disciplinas de instituições educacionais de medicina no país. Isso não fica muito longe do que foi descoberto no exterior também, é apenas para informação de vocês, mas o meu foco aqui é realmente no mercado brasileiro. Muito bem, então vimos do lado do que é a formação que foi oferecida, mas aí você pode indagar, mas talvez não precise. A pessoa, o aluno da escola de medicina, ou o médico já formado, ou recém-formado, já tem essa formação de integridade. Então, não há necessidade de você investir nesse tipo de informação a eles. Então, nós fizemos um questionário que já foi respondido por quase 400 alunos de escolas de medicina,
e que é um questionário que fica aberto e ficará aberto sempre, porque nós queremos desenvolver um índice no futuro. E o que diz? Eu vou mostrar algumas questões desse questionário para vocês, bem como os resultados. E vocês vão entender que, mais do que nunca, é fundamental investir na formação dos médicos nas escolas de medicina. Então, esse questionário ele foi focado em alunos de escolas de medicina ou até residentes. Então, esse era o foco das respostas que nós obtivemos. E quais eram as indagações? Vou mostrar para vocês as indagações deste survey. Em primeiro lugar, gostaria de dizer em relação ao gênero dos respondentes. A maior parte deles são mulheres, mas tivemos também um bom número de homens que responderam ao questionário e alguns deles resolveram não dizer qual era o gênero. Tipo de pergunta. Então, eu vou dar um exemplo do tipo de pergunta que foi feita aos respondentes. Um parente próximo está na fila do SUS para obter um remédio com uma certa urgência. Tem uma oportunidade para você que é médico ou médica, passar na frente do seu parente e avançar algumas posições na fila. E aí a pergunta que se fazia é, você aceita e você faz isso? Muito bem, resposta que nós obtivemos. A resposta, acho que já mostra um pouquinho do que vai vir neste questionário a seguir. Ou seja, mais da metade dos respondentes entendem que eles podem passar um parente na frente, porque o meu parente pode ter acesso a esse médico. Então, isso também mostra, né, por que nós tivemos tanto fura-fila, né, dentro do contexto brasileiro em relação às vacinas, quando a gente tinha uma carência de vacinas no país. Por quê? Porque isso, o que nós estamos falando aqui, nós estamos falando claramente de nepotismo. Nepotismo é uma conduta corrupta, né? Pelo menos nos países mais civilizados, e por enquanto ainda não alteraram a legislação brasileira, mas é uma conduta corrupta. E, como tal, ela precisa ser condenada. Mas nós vemos que mais da metade entende que tudo bem, o meu parente eu posso passar. Mas aí a pergunta que se faz é, se você passa o seu parente, o que o seu parente tem que o meu não tem? Por que vai ser escolhido o seu parente e não o meu, ou não do Joaquim, da Maria ou do José? Então, essa, né, é um questionamento, isso precisa ser ensinado para os alunos. Um outro tipo de pergunta que foi feita a eles. Você trabalha no hospital, tem acesso a medicamento entregue gratuitamente, mas a fila de espera é superior a um ano. De novo, muito parecido, um familiar próximo necessita desse medicamento. Você entrega o medicamento a esse seu familiar? Resultado, não muito diferente do outro. Entretanto, neste daqui, por uma razão que nós ainda não conseguimos entender, você teve um grande número que disse, não vou entregar para o meu parente, eu estou trabalhando já nesse hospital, eu tenho que respeitar, esse hospital é entregue gratuitamente. Outra pergunta, você está cursando medicina, há um quadro de honra na sua faculdade de medicina, e você sabe que um aluno que faz parte do quadro de honra trapaceia sistematicamente. Então, o objetivo dessa pergunta era desenvolver e saber o que eles achavam de canais de denúncia, que é fundamental na briga contra a compliance. Você reportaria anonimamente, e o resultado foi metade a metade. Metade utilizaria esse canal de denúncia, metade não. Todos nós sabemos na área de compliance que o canal de denúncia é fundamental para que você descubra de fato o que está acontecendo, para que você tenha informações dos riscos que estão expostos à empresa. Então, um bom canal de denúncia é fundamental, mas um bom canal de denúncia ele só é bom se as pessoas de fato o utilizarem. Então, você precisa ensinar que denunciar hoje é muito importante, principalmente atos ilícitos. O mesmo exemplo, você está cursando medicina, temos também um quadro de honra, e quem está trapaceando é seu amigo. Você relata o seu amigo, você reporta o seu amigo? E aí a resposta foi quase 60% não iriam relatar, não iriam denunciar no canal de denúncia o seu amigo. Então, isso realmente é bastante preocupante. De novo, nós voltamos na ideia de nepotismo. Então, se está próximo de mim, tudo vale. E nós vemos isso também no governo brasileiro, em geral. Onde você tem, de fato, vendo que perto de mim tudo pode, longe de mim não. E é esse reflexo da impunidade que a gente tem também no Brasil, que é péssimo no combate à corrupção e na promoção de compliance em geral. Você está fazendo residência.
uma empresa do setor de saúde se oferece para pagar parte das suas despesas no congresso de seu interesse. Inscrição, passagem, hospedagem no hotel do congresso, que em geral é sempre o mais caro. Pergunta que foi feita aos alunos: você aceita essa oferta? E a resposta veio: mais de 70% dos alunos não veem problema nenhum. Como se existisse almoço grátis nessa vida. Não, não existe. Se a empresa do setor está oferecendo, em algum momento ela vai querer alguma coisa em troca. Então, quer dizer, isso é o tipo de formação, de informação que se deve dar aos alunos de escolas de medicina, que hoje em dia não se pode mais aceitar esse tipo de oferta de empresas, né? E se for para aceitar, tem que ser muito claro quais são as condições e tem que ser muito transparente para todas as partes envolvidas. Mas a regra é: não aceite. Continuando. A mesma pergunta, só que agora com um acompanhante, né? Nós estamos tentando, né? Tem uma progressão neste questionário, que eu estou mostrando as perguntas soltas, mas tem uma progressão para mostrar como é que o aluno acaba respondendo, né? Então, indago para vocês qual foi o resultado. O resultado não foi muito diferente. Não tem problema nenhum de pagar para minha mulher, para o meu marido. Qual o problema? Tranquilo. A empresa a farmacêutica, ela existe para isso, para pagar congresso para médicos. Então, isso é errado. Então, isso realmente precisa explicar, através de formação educacional, que isso não pode ser feito. Não mais. Já foi no passado, mas hoje em dia essa é uma conduta inadmissível. Continuando. Você é médico, um representante da indústria farmacêutica, se oferece para pagar parte das suas despesas no congresso na área de sua especialização. Mas, em contrapartida, ele espera que você prescreva o medicamento que ele revende. Então, aqui a gente é extremamente claro, né? Não tem mais essa nuance. É bem claro, você vai ganhar sim, mas, em contrapartida, você vai ter que receitar o remédio dessa empresa farmacêutica, mesmo sendo esse remédio um dos melhores do mercado. Pergunta é: se aceita essa oferta? Resposta: nós tivemos 30% que disseram que sim. Quer dizer, é claro que isso é corrupção, mas mesmo assim, 30% dos respondentes entenderam que não havia problema. Ou seja, precisa, de fato, de formação nessa área. Para completar, você é médico em sua própria clínica particular, um cliente pede para dividir o valor da consulta em 2 recibos diferentes, um em nome dele e outro em nome de um parente, para que possa, né, ter acesso às solicitações de reembolso no plano de saúde. Então, você aceita ou não o pedido do seu cliente, do seu paciente? 30%, quase 30% disseram que sim. Ou seja, então nós temos 30% que ainda não entenderam direito, né, questões relacionadas à integridade, à boa formação, e que isso precisa ser ensinado. Então, não é que veio de casa, né? Então, com base no que achamos nas escolas de medicina e com base nos resultados dos alunos de escolas de medicina, nós descobrimos que era fundamental essa ação coletiva para tentar atender a essa carência que temos nas escolas de medicina. Essa ação coletiva, ela se realizou durante 4 meses, eram 2 encontros a cada 15 dias, eram 2 encontros mensais. Essa é a foto tradicional com a chamada para o primeiro encontro. Essa iniciativa tinha um conselho consultivo, tinha um board, que eram compostos por pessoas que a gente entendia que ilustres e que poderiam nos ajudar, né, no desenvolvimento do material educacional, que era o objetivo final da iniciativa, que era composto desde da Adriana Ventura, que é deputada federal, até o Sérgio Ricardo Pompilho, que é vice-presidente da Johnson & Johnson, passando pelo diretor de compliance, Reinaldo Goto, da BRF, passando pelo Dr. Paulo Chapchap, que na época era o presidente do Sírio-Libanês, passando pelo Dr. Milton de Arruda Martins, passando pelo Dr. José Eduardo Taif Dolce, que era presidente da Santa Casa, passando pela doutora Cristine Santini, Carlos Eduardo Gouveia, presidente do Instituto Ética Saúde, pelo pelo secretário de Educação, Rocieli Soares da Silva, do Estado de São Paulo, Rocieli Soares da Silva, ou seja, e pela doutora Lina Mara Rizzo Batistella, professora da Faculdade de Medicina da USP, que eu vou trazer mais informações no final, na verdade, dessa apresentação. Muito bem. Esse era o modelo das reuniões, tinha sempre uma abertura, tinha sempre um palestrante,
ia ter o resultado preliminar do que era trazido para eles, para que pudessem ajudá-los na escolha do direcionamentos que eles dariam à iniciativa. E depois eles eram divididos em grupos com questões norteadoras que eles teriam que responder para que a gente pudesse caminhar e desenvolver um material educacional. Muito bem. Os palestrantes, essa é a lista dos principais palestrantes, o Dr. Roberto de Queiroz Padilha, que trouxe uma análise da formação de medicina no Brasil, a doutora Linamara Rizzo Batistella, que trouxe uma perspectiva da Faculdade de Medicina da USP e o ensino de ética na Faculdade de Medicina em geral, o doutor Alexandre Cunha Serpa, Compliance Officer da Allergan, a Aesthetics, Renato Alves Blum, que trouxe informações em relação a LGPD, assim como a doutora Cibele Almeida. Carlos Eduardo Gouveia contou a experiência do Instituto Ética Saúde para os participantes, e no fim nós tivemos a Joana Brabitz, que ela trouxe a experiência da UNODC, que é a agência da ONU responsável pela implementação e coordenação da Convenção da ONU contra a Corrupção, num projeto que se chama Education for Justice, que eu faço parte deste projeto, e foi baseado neste projeto que a gente acabou lançando essa iniciativa. Muito bem. Então, a gente tinha a regra da Chatham House, que é fundamental numa ação coletiva, onde o que foi escutado nos breakout rooms fica nos breakout rooms, e nunca se indica a pessoa XYZ disse qualquer coisa. Isso é fundamental quando se fala em ação coletiva. Esse é um exemplo de questões norteadoras, né, que eram trazidas no breakout rooms, e com base nas respostas recebidas, nós desenvolvemos um material educacional. Então, por exemplo, entendimento de compliance, né, como que ele pode ser aplicado à área da saúde. Esse é um exemplo de questão que os participantes resolveram e que trouxeram informação. Feito o material educacional, ele foi enviado a uma consulta pública, onde nós recebemos informações do público, não só das pessoas que participaram da ação coletiva, que foram quase 60 pessoas que participaram dessa ação coletiva durante esses 4 meses, trouxeram inputs do que está faltando, do que poderíamos melhorar nesse material. Esse é um exemplo do material, né, que foi objeto da consulta pública, tem um índice, né, desse material que é oferecido aos professores, onde você tem um texto de base, porque a ideia é que o professor, se ele não tiver todas as informações necessárias, se não estiver num grande centro e não tiver livros de compliance numa faculdade de medicina, vai ter um texto de base que vai ajudar na promoção dessa matéria aos seus alunos. Fundamentalmente, o material era baseado em casos, e as leituras obrigatórias, praticamente todas, têm link pela internet, ou seja, caso o professor do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, em qualquer local do Brasil, não tiver acesso a essa informação, ele tem o link, ou seja, não tiver livros disponíveis físicos dentro da sua instituição, já que é uma faculdade de medicina, não necessariamente terá livros de compliance, então tem acesso a esse material via link. O material está disponível gratuitamente no site Compliance for Health, e nós já fizemos um primeiro treinamento aos professores que estiverem interessados em utilizar o material, e faremos agora um segundo treinamento, com lançamento agora na semana do dia 9 de dezembro, para professores que tenham interesse de ter acesso, esse acesso é livre, mas de saber como utilizar esse material. A doutora Linamara Rizzo Batistella, que é a professora que eu mencionei, que acompanhou a gente, ela é professora, presidente do Conselho Diretor de Estudos de Medicina Física e Reabilitação da Faculdade de Medicina da USP, professora titular de Fisiatria da Faculdade de Medicina da USP, e ela que conseguiu implementar, trazer uma disciplina de compliance na Faculdade de Medicina da USP, que teve início agora em agosto, utilizando esse material do Compliance for Health. Cristine, eu peço desculpas de ter falado tanto, essa equipe que fez parte da ação coletiva, e estou à disposição de vocês para trazer mais informações que vocês possam desejar sobre essa iniciativa. Lígia, eu agradeço muitíssimo a sua palestra, eu inclusive coloquei no chat o link do Compliance for Health, para que todos possam acessar, tá aqui no site já. E foi realmente uma experiência bastante interessante. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Fernando Ganem. O Dr. Fernando Ganem é médico formado pela Faculdade de Medicina da USP e é especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, especialista também em terapia intensiva pela MB, e é doutor em ciências de cardiologia
em ciências na área de cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP. Dr. Fernando vem representando o Hospital Sírio-Libanês, que, como eu disse anteriormente, tem um programa muito robusto sobre formação de profissionais. E eu já tive a oportunidade de participar de algumas das palestras no Hospital Sírio-Libanês, e realmente eu gostaria de parabenizar a iniciativa do hospital para haver uma maior integração, inclusive de profissionais de outras áreas, nas palestras que são dadas. Então, eu gostaria de passar logo a palavra para o Dr. Fernando. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de estar participando de um debate deste nível e cumprimentar todos os painelistas, em especial o professor Flávio, a professora Lígia e o professor Charles. Bom, eu vou falar um pouquinho. Eu sou médico de área assistencial, até hoje estou na área assistencial, e participei do Instituto de Responsabilidade Social do Sírio-Libanês, como membro conselheiro. Atualmente estou no Conselho de Administração da Associação Nacional de Hospitais Privados, e vou contar um pouquinho do Hospital Sírio-Libanês, como é que foi a implantação do compliance lá. Eu também atualmente coordeno o programa de residência de clínica médica lá, já coordeno há algum tempo, e é muito interessante. O Sírio-Libanês é uma sociedade beneficente de senhoras que começou sem ser hospital há 100 anos atrás. Ele completa 100 anos agora, em novembro. O hospital começou em 65, então 56 anos agora. E ele atua na área de assistência, ele atua na área de responsabilidade social e atua na área de ensino e pesquisa. Na área de assistência, a gente tem um hospital aqui em São Paulo, na Bela Vista, e uma unidade ambulatorial no Jardins, em Itaim, e temos um hospital em Brasília. Mas de responsabilidade social, poucas pessoas saem, através de parcerias público-privadas, a gente faz a gestão de aparelhos públicos, o Hospital Grajaú, o Hospital de Jundiaí, o Hospital Menino Jesus, além de unidades básicas de saúde e unidades de reabilitação em parceria com a professora Linamar. É muito interessante, porque são realidades muito diferentes. A gente, estando nessas instituições, a gente não consegue ter a mesma hotelaria, a mesma diferenciação que você tem no Hospital dos Jardins, onde a expectativa de vida é de 75 anos de idade, enquanto no Grajaú, a 20 quilômetros daqui, a gente tem uma expectativa de vida de 55 anos. São 20 anos de diferença. E aí, como falar de compliance, como falar de gestão? A gente tem o compromisso e a obrigação de levar os nossos protocolos e as melhores práticas para o serviço público. Isso é bastante interessante. E há mais ou menos 3 anos, quase 4 anos, foi decidido pela implantação de um programa robusto, uma diretoria robusta de compliance, e esse processo foi muito interessante, né? Porque todas as pessoas que participam na cadeia de saúde deviam conhecer o que é compliance, como já foi colocado aqui. Mas optou-se por um trabalho de cultura, de educação generalizada, em que a gente tinha que trabalhar com colaboradores contratados do hospital, incluindo a área assistencial e de gestores, e o corpo clínico. Hoje nós temos 9.000 colaboradores e mais 5.000 médicos de corpo clínico. Então, é uma comunidade muito grande, e que se esse alinhamento não for uniforme, a coisa não funciona. Fundamental o canal de denúncias e o senso de cultura justa, isso foi fundamental, e todo o trabalho inicial com testes e apresentação de situações, problemas e casos, como foram apresentados aqui, foram levados tanto para colaboradores quanto para médicos do corpo clínico. E, no primeiro momento, isso gerou, às vezes, momentos de desconforto. Aquelas pessoas que são extremamente corretas, éticas e têm isso como dogma, se sentiam, às vezes, até ofendidas. Como é que você tem coragem de me expor a esse tipo de pergunta? E outras, pelo contrário. Então, é bacana, eu fiquei impressionado com a pesquisa que a professora Lígia colocou, ela é sensacional. Então, como é que a gente trabalhou, né? Bom, primeiro, na área assistencial, a preocupação com a relação entre equipes. Quando se cria um canal de compliance, pessoas que antes não tinham voz começam a achar que têm um caminho. Muitas ainda com medo de serem identificadas e terem represálias, e outras não. Então, no início, a gente teve um volume muito grande de compliance. E de onde eles vinham? De colaboradores com colaboradores,
de pacientes com relação, oprimindo, ou enfim, assediando colaboradores, de colaboradores com seus pares e seus superiores, de colaboradores com relação ao corpo clínico e vice-versa. A maioria era de colaboradores com colaboradores. Um negócio interessante. E, em segundo lugar, era de pacientes com colaboradores. Mas existia, sim, de comportamento médico. Então, isso a gente está falando do setor de compliance na esfera da prática assistencial dentro de um hospital. Quando a gente fala em compliance, ensino e pesquisa, que é o outro braço muito importante, então as pesquisas clínicas, os eventos de ensino, os eventos como simpósios, congressos, em que a cultura vigente até muitos anos atrás, era natural que um congresso, todos os participantes fossem levados, hospedados, inscrições feitas por indústria farmacêutica. Isso era uma cultura que existia. E no primeiro momento, e aí foi muito interessante, que o Paulo Schaap, naquela ocasião, eu era diretor técnico, diretor de governança clínica, e o Paulo era o diretor-geral do hospital, fez a primeira apresentação, 500 médicos assistindo, que nenhum médico que era do corpo clínico poderia receber uma inscrição médica para um congresso, nacional ou internacional. Isso gerou um questionamento muito grande, porque os médicos não são exclusivos da instituição, são médicos que atuam, são médicos de corpo clínico aberto, que atuam na universidade, que atuam em outras instituições, e às vezes ele era convidado e tinha isso patrocinado. O entendimento era... Então, foi uma situação de conflito e que a gente tinha que trabalhar. E como se fez isso? Através da união de diretoria clínica do hospital, que o diretor clínico é alguém eleito pelo corpo clínico, então ele é a voz do corpo clínico. A diretoria técnica ou de governança clínica, que é o diretor responsável, e ele faz parte da gestão hospitalar, e a comissão de ética. Nós decidimos que a melhor maneira de dar encaminhamento a todos os questionamentos médicos, de prática, de ética, de bioética, enfim, passavam por ter revisão dos estatutos do corpo clínico, práticas, um belo código de cartilha de conduta, comunicação efetiva para todo mundo, esclarecimento de dúvidas, e quando houvesse qualquer questionamento, que essa tríade, esses 3 braços, sentariam juntos para avaliar. Porque o que a gente vê em muitos hospitais é que a diretoria clínica é um polo que está a defender o corpo clínico contra a opressão da área administrativa, né? E não funciona assim, não funciona sem haver sinergia. Infelizmente, a gente trabalha assim no hospital há bastante tempo, e os hospitais de boa performance costumam a trabalhar desta maneira. Então, isso foi um grande aprendizado no sentido de implantar a cultura de compliance, esclarecer dúvidas, dar apoio e orientar. Hoje, para qualquer evento que a gente vai, inclusive para esse, eu submeti a minha diretoria de compliance, informando-a da minha participação, perguntando e pedindo autorização. Para qualquer evento que eu vou, e às vezes eu sou convidado como Fernando Ganem, pessoa física, médico, não gestor ou porta-voz do hospital. Mesmo assim, há um compromisso de comunicarmos todos os eventos a esse departamento. E foi um aprendizado muito interessante. Quando a gente fala, um outro ponto que chama muito atenção em se falar em compliance é tentar implantar o conceito de valor em saúde, que é muito divulgado nos últimos anos. E nada mais é do que a pertinência, o produto do desfecho, que é o resultado de um procedimento, pela experiência do paciente, num evento, num procedimento em que há pertinência, que é um sentimento binário, descontando-se o desperdício. Vou tentar explicar de uma outra forma. Primeira coisa, eu preciso saber se um procedimento ele é necessário ou não é necessário. A gente sabe que 70% das cirurgias de coluna seriam evitáveis com bons tratamentos e boas orientações. Segundo, partindo do ponto que eu preciso de um procedimento e ele é pertinente, eu preciso saber do desfecho.
Não adianta eu realizar este procedimento e eu não atingir um resultado que devolva capacidade funcional ou independência funcional ao paciente. A experiência do paciente tem que ser considerada. Ele tem que se sentir acolhido do ponto de vista de relacionamento e de custos. E eu tenho que cortar desperdícios, ou seja, se eu fizer o procedimento da melhor maneira, quando necessário, gastando aquilo que é extremamente necessário, eu estou praticando a melhor assistência em saúde. E esse conceito em valor em saúde, que é uniforme no nosso meio, ele tem sido bastante divulgado, mas ainda a gente tem muito a perseguir e conquistar nesse campo. Como fazer com patrocínios, né? Eu vi aqui algumas das questões que a professora Lídia colocou, né? Definitivamente hoje, qualquer médico que tenha vínculo com um hospital, qualquer médico, não de corpo clínico aberto, ele tem que seguir totalmente que a nossa cartilha de compliance manda. Agora, nós não temos mecanismos de acompanhar todos os médicos inscritos no corpo clínico. Então, se há alguma denúncia ou algum questionamento, esse colegiado vai lá e analisa e coloca em questão. Ele é muito atuante. Toda vez que recebemos alguma denúncia ou algum comentário, é feito um processo de ausculta, um processo de análise e um processo de reeducação. E aí, dependendo da gravidade ou da extensão do problema, a gente toma medidas administrativas com pesos diferentes. Agora, o trabalho conjunto com o departamento jurídico e de compliance é fundamental. A gente tem uma sinergia muito grande e isso tem facilitado bastante o nosso trabalho. Tá? Eu queria encerrar minha fala aqui e fico à disposição para a gente ganhar com uma discussão que talvez seja mais produtiva. Doutor Fernando, nada pode ser mais produtivo do que a sua explanação. A experiência do Hospital Sírio-Libanês realmente é fantástica. Eu agradeço mais uma vez a aceitação do nosso convite para participar do evento. Eu que agradeço. Eu gostaria só de compartilhar uma coisa com vocês. Quando nós falamos em... Deixa eu ver se eu consigo conseguir em tela inteira. Eu brinco sempre com o doutor Flávio que direito e tecnologia às vezes ficam bonitos na teoria, né? Na prática complicam um pouco. Quando nós falamos em compliance na saúde, a gente fala num tripé de governança, de como que se diz? Um plano de controle de risco e no terceiro tripé, que seria o compliance. Quando se fala, por outro lado, em compliance, nós temos 3 pilares, que é o pilar econômico, o pilar ambiental e o pilar social de uma corporação. Normalmente, nos tempos antigos, as empresas elas focavam exatamente em lucro. Então, era só o pilar econômico que estava em voga. Ninguém pensava no pilar ambiental e muito menos no pilar social. E o compliance vem exatamente para atender esse tripé. E tem vários pilares do compliance que são utilizados exatamente para que uma empresa não só tenha um comitê, um compliance officer e, na verdade, uma estrutura de compliance, mas que ela realmente funcione com compliance. E isso é o que eu gostaria de trazer. Eu só trouxe isso para chamar a atenção para isso. Quando nós falamos em compliance, nós estamos falando de ética, nós estamos falando de cidadania. E a cidadania, dentro de uma corporação, ela é uma cidadania corporativa, mas também as pessoas físicas têm que agir com cidadania. E eu trouxe o pensamento de 2 antropólogos, na verdade de 3. O Dr. Roberto da Mata, que fez uma obra, ele escreveu uma obra que chama A Casa e a Rua. E com essa obra, ele vai analisar como é que o brasileiro funciona. Ele diz que o brasileiro funciona em 2 ambientes distintos. No ambiente da casa e no ambiente na rua. Na casa, esse brasileiro age como um super cidadão. Então, aqueles conceitos de amor, de harmonia, de solidariedade, de integridade, todos eles são aplicados dentro da casa. Só que no outro ambiente, que é o ambiente da rua, a mesma pessoa age como um subcidadão. Porque no Brasil, segundo ele, as coisas públicas não são vistas como coisas de todos.
mas elas são vistas como coisas de ninguém. E é um espaço em que reina violência, marginalidade, todos os perigos estão na rua. Então, existe, segundo ele, uma contradição na atitude do mesmo indivíduo, dependendo do ambiente em que ele está agindo. E isso a gente pode trazer, por exemplo, para dentro de empresas. Tem empresas que têm um benchmarking em ética fantástico, elas ganham nota 10 pelo benchmarking que elas têm. Mas aí nós abrimos o jornal e essas empresas estão envolvidas em casos de corrupção, de suborno, de evasão de divisas. Então, o Dr. Roberto da Mata tenta explicar isso exatamente, que muitas vezes essas empresas internamente realmente adotam compliance com colaboradores, internamente, naquelas regras de funcionamento da empresa. Por quê? Porque a empresa é encarada como um ambiente da casa. Mas quando essa empresa vai agir numa licitação, numa compra com fornecedores, etc., ela age de outra maneira, porque ela age no ambiente da rua. Então, é muito importante que a gente faça tenha em mente essa diferenciação, e isso é traço antropológico do cidadão brasileiro, é uma análise da sociedade brasileira, que vem complementada pelo estudo da Betânia Barros e do Marco Aurélio Speyer, que eles analisam o estilo brasileiro de administrar e chegam à conclusão que nós temos no Brasil um traço cultural muito grande de paternalismo. E esse paternalismo leva a uma dificuldade no rompimento de uma barreira hierárquica. Quando leva à dificuldade no rompimento desta barreira, exatamente os canais de denúncia não funcionam, porque a barreira hierárquica impede que a pessoa faça a denúncia. Concluindo, eu acho que no Brasil o que a gente precisa é mudar a cultura. E eventos como o de hoje, por exemplo, são eventos que realmente mostram o quanto nós estamos mudando a nossa visão, né, sobre a matéria e como que nós estamos avançando no estudo dessa problemática. Então, é muito importante ver nesse estudo da FGV, foi um trabalho fantástico, eu tive o prazer de trabalhar, convite da Lígia, eu aprendi muito, realmente me interessei ainda mais pela área, por essa interface do direito da medicina, que eu já gostava antes, mas agora mais ainda. E nisso a gente vê pelas respostas essa diferença desses dois ambientes, da casa e na rua. Quando vai fazer uma coisa para a família, ele está fazendo uma coisa dentro de uma solidariedade familiar, e ele esquece a solidariedade social. Da mesma maneira, a gente vê empresas fazendo assim, trabalhos de responsabilidade social, de benemerência, etc., mas na hora de lidar com as coisas negociais, ela age de uma maneira completamente diferente daquilo. Então, nós temos que mudar a cultura e o mais importante é mudar essa cultura, eu entendo, dentro das universidades, como essa iniciativa do Compliance for Health dentro das universidades de medicina. Dentro da área de direito, nós temos que realmente reforçar essa área de ética, do mesmo jeito que tem, o Dr. Flávio já está ativamente participando na mudança de pensamento, na utilização das ADRs, que são os métodos alternativos de solução de conflitos, e com isso nós vamos desenvolver a situação. E, como eu disse, eu trabalhei como magistrada no estado de São Paulo durante 34 anos. Eu saí recentemente da magistratura. Agora, em agosto, eu me desliguei da magistratura, depois de 34 anos trabalhando como juíza. E, nesse tempo, eu vi uma judicialização da medicina fora do comum. Quando eu entrei na carreira, em 1987, eu tinha 23 anos de idade quando eu entrei na carreira. Então, bem menina, mas não existia judicialização da medicina. Casos envolvendo médicos, envolvendo planos de saúde, que aí nós vamos entrar realmente numa área de compliance muito grande, porque os planos negam tratamentos devidos, e isso é agir com ética, negar um tratamento devido, mas, por outro lado, nós vemos também advogados e médicos pedindo medicamentos caríssimos
que não vão ter um efeito bom para o paciente, ou às vezes até o efeito bom é tão pequeno que não justificaria aquele gasto. E aí nós temos que ver, é ético pedir isso para um plano de saúde? E hoje, eu trabalhei nos últimos 12 anos na primeira sessão, primeira subseção da seção de direito privado, e nós tratávamos com as matérias de plano de saúde. E houve um mês que eu fiz uma estatística, até a pedido do ministro Sanseverino, do STJ, que até foi logo após um evento que houve no Sírio-Libanês. Na porta do Sírio-Libanês, ele me pediu para fazer essa estatística. E eu cheguei à conclusão que 40% das apelações no meu gabinete envolviam matérias de plano de saúde. Então, imagina, na competência da primeira subseção, nós tínhamos direito de família, direito imobiliário, registros públicos, toda a matéria de responsabilidade civil, e apesar dessa matéria tão ampla, 40% eram problemas envolvendo planos de saúde, ou pedindo um tratamento ou um medicamento que tinha sido negado, ou então pedindo uma revisão dos reajustes, né? E nisso, eu digo, as pessoas estão agindo em compliance, tanto um lado como o outro. É ético negar tratamento devido e é ético tentar fazer fraudes dentro do judiciário para, às vezes, fazer desvios, às vezes mancomunados com indústrias de prótese, indústrias farmacêuticas. A gente vê, felizmente, não são poucos os casos, mas há. E a gente vê, são casos muito sérios que acabam saindo nos jornais, né? Então, eu gostaria que os palestrantes dessem essa percepção. E como a Lígia falou bastante em número, eu vou dar um número. No Brasil, hoje, na última estatística que eu tenho do CNJ, nós tínhamos 80 milhões de casos em andamento na justiça brasileira. Todas elas, a federal, estadual, do trabalho. 80 milhões de casos dá uma média de 2,7 habitantes para cada processo. Então, tem um processo no Brasil para cada 2,7 habitantes. Isto é totalmente fora de propósito. Se nós pegarmos qualquer país civilizado do mundo, nós não vamos chegar nem perto disso. Na Alemanha, houve uma época que eles tinham uma demanda para cada 7.000 habitantes. E aí a gente diz, a justiça brasileira não funciona. E eu brinco, apesar de eu ter saído de lá, eu tenho uma visão muito clara do que é a justiça. E a justiça brasileira ela funciona na base do milagre, porque realmente os juízes fazem verdadeiros milagres para conseguir dar conta, minimamente, do que tem sido levado. E a instituição de compliance, realmente, dentro das grandes corporações, e aí eu digo grandes hospitais, indústria farmacêutica, toda a área envolvendo medicina, e dos próprios profissionais que não pratiquem mais essas fraudes, isso praticamente acabaria com a matéria de judicialização da medicina. Muito se diz que é o judiciário que é o culpado por isso. Eu digo que o judiciário tentou lidar com um assunto que surgiu e as pessoas viram nichos. Tá? Tanto os planos de saúde, porque eu fico jogando a coisa para frente, ou então o próprio poder público, ou então, do outro lado, os profissionais estão muito mais interessados em fraude, aí envolvendo advogados e médicos mancomunados normalmente, sempre em detrimento do paciente. O que a gente vê é que realmente o paciente é o último e ele deveria ser o primeiro a ter prevalência no estudo. Então, eu gostaria de colocar essa pergunta na mesma ordem para os três palestrantes, para o Dr. Charles, para a doutora Lígia e para o Dr. Fernando, para que digam qual é a percepção que tem dessa problemática. Dr. Charles? Bom, adorei ouvir os meus colegas aqui conversando sobre o assunto. Eu gostaria de dizer assim, que a medicina é uma arte, mas é uma arte baseada em ciência validada, uma ciência séria. Portanto, o colega não tem uma autonomia tão plena de um Deus que pode decidir o que bem quiser, né? Ele tem que seguir algumas características científicas, dessa avaliação
científica que hoje cada vez mais é prevalente, né? Medicina baseada em evidência, e que ele também está incluído num sistema onde ele trabalha em equipe multidisciplinar, né? Então, ele faz parte de um contexto, ele não está fora de um contexto, e justamente ele tem que estar dentro desse regramento que foi discutido. Eu gosto muito de uns critérios que o filósofo Cortella coloca, né? São 3 perguntinhas, né? Se eu quero, se eu posso, se eu devo, né? A forma como eu vou responder essas 3 perguntas vai demonstrar a sua ética e a sua moral de trabalho. Então, todos esses pontos que você coloca, Santini, são fundamentais. Eu tenho que incorporar que o médico faz parte desse sistema, e ele não é um Deus que pode dizer está acima da lei ou está acima do regramento, e faz parte desse contexto que nós estamos discutindo a educação. Eu acho que tem que partir iniciar pela questão da educação. Certamente, dentro do ambiente médico, eu não posso deixar de dizer, existe o corporativismo que existe em qualquer outra área de trabalho, né? Nós precisamos quebrar esse dogma, essa questão cultural, entre que notificar colegas de forma anônima seja um modelo de que eu posso alinhar que essas questões não ocorram mais. Certamente, há um outro conflito que eu não consegui discutir muito. A indústria farmacêutica, a indústria para produtos de saúde, ela, sim, depende do médico, normalmente o médico líder de opinião, porque os outros médicos vão seguir as orientações do médico líder de opinião, mas há formas, como eu já lhe disse, que a indústria trabalha em formas de compliance, de ter uma troca científica e medicina baseada em saúde, como foi colocado anteriormente, a saúde baseada em valor. Eu posso fazer o relacionamento ético e transparente com os colegas, e isso é saudável, quando eu pratico a medicina, a saúde baseada em valor, e oriento os colegas nessa atitude. O difícil é explicar que isso é o ideal, né? Que todas as pessoas sigam nesse caminho desse trabalho. Então, essas são as minhas considerações, Santini. Lícia, muito obrigada, doutor Charles. Bom, depois dessa explanação do Dr. Charles, eu nem sei se o que eu poderia acrescentar, mas eu acho que o que eu posso dizer é o seguinte: investir em formação do profissional de medicina é fundamental, mas também no profissional do direito e no judiciário como um todo, porque de nada adianta você ter um bonito programa de compliance, onde você tem a alta administração. Se a alta administração, como você demonstrou, não tiver envolvido, o programa de compliance não funciona. Então, sim, precisa vir do topo para baixo, embora tenha algumas teorias em compliance que mostram que, ao meio, você também pode ter um compliance eficiente, desde que você tenha o middle management envolvido, você também consegue mudar um pouco a estrutura da empresa, mas o fato objetivo é que tem que ter o topo engajado. E o que eu acho que eu tenho que chamar bastante atenção é que, quando você tem um país onde você tem impunidade no combate à corrupção, e é isso que nós estamos tendo no Brasil nos últimos 2 anos, nós tivemos um retrocesso imenso no combate à corrupção, em todos os seus níveis, né? A última foi a legislação de improbidade administrativa, que simplesmente jogou por terra você eventualmente conseguir condenar alguém no âmbito de compliance, e fica extremamente complicado você ensinar a formação ética e de compliance, seja numa escola de direito, seja numa escola de medicina, sendo que lá para frente o aluno percebe que nada vai acontecer. A única coisa boa é que na área médica você tem as multinacionais envolvidas, e as multinacionais, elas estão sujeitas ao FCPA, a legislação norte-americana, ao UK Bribery Act e OCDE, a Convenção da OCDE, ou seja, elas estão sujeitas a outras leis, e os seus atos praticados no Brasil poderão levar os presidentes fora do Brasil à cadeia. Então, isso é ótimo.
Então, embora o Brasil tenha sofrido esse retrocesso, que eu espero que voltemos a combater a corrupção como estávamos fazendo, apesar disso, como os atos ilícitos em matéria de empresas não respeitam fronteiras, então, pelo menos, você tem um alento que, lá fora, algo pode acontecer. E que, então, cabe a nós, cabe aos hospitais, cabem aos planos de saúde, cabem às escolas, dar informação e explicar essa não é uma conduta que hoje em dia é aceitável. Se você busca ASG ou ESG, são os 3 conceitos que você mostrou, Cristine, quer dizer, isso é totalmente inaceitável, você aceitar oferecimentos da indústria farmacêutica e para privilegiar um remédio, mesmo que seja o melhor medicamento disponível no mercado. Então, acho que é isso que é importante, e isso tem que ter uma mudança de mentalidade. E é muita insistência e nunca desistir. Eu acho que é isso que é importante. Entretanto, né, nós estamos, de fato, passando por uma situação muito complicada em matéria de compliance no país. Mas, como dizem, tem altos e baixos, né? Então, nós estamos em baixa. Isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, se você for ver historicamente o desenvolvimento da FCPA, teve altos e baixos. Mas é que acho que nunca nenhum país desceu tão baixo como aconteceu com o Brasil. Seja como for, é um período curto e todo mundo perde quando você tem atos ilícitos desta forma, quando você tem corrupção pensando na definição ampla da doutrina, que engloba de fraude, a colusão, passando por nepotismo, etc. Então, clientelismo e tudo mais. Então, todo mundo acaba perdendo ao final. E todo mundo sabe que, hoje em dia, perder dinheiro não é bom para ninguém, e, além do que, você afasta investimento estrangeiro. Então, acho que era isso que eu gostaria de mencionar. Muito obrigada, Lígia. Doutor Fernando? Bom, eu acho que falar de hierarquia, né? Culturalmente, o médico, dentro de uma instituição hospitalar, sempre teve uma posição de destaque e de liderança, né? Isso tem mudado, a importância da equipe multiprofissional ela é indiscutível. Eu queria trazer um exemplo de uma prática que a gente adotou no hospital e que ajudou bastante isso. Antes, o cirurgião era o Senhor Deus, né? Essa cultura vem de muito tempo. E hoje a gente criou um mecanismo de que a equipe multiprofissional, qualquer membro, pode ser um enfermeiro, um instrumentador, um engenheiro clínico, um técnico, se ele detectar alguma fragilidade durante um procedimento que possa pôr em risco o paciente, ele tem o poder de apertar uma campainha e acionar um time que dá acesso. Então, uma situação de instabilidade dentro da sala, em que o paciente tem uma parada cardíaca durante o procedimento cirúrgico, ou um sangramento acima do esperado, qualquer um aciona um time. Tem um time que fica de plantão à disposição, que é um time de resposta rápida, para chegar nessa sala imediatamente, se apresentar. A gente sofreu com isso. Veja, alguém invadindo o ato médico de outro cirurgião. Não, isso foi uma construção. Então, oi, estou aqui, você tem alguma dificuldade, nós estamos aqui para te ajudar se isso for em benefício do paciente. Isso, no começo, gerava brigas, guerra santa, enfim. Mas hoje é um conceito muito interessante e é o agradecimento de quando o time chega. Eu tive uma experiência muito curiosa, que um paciente ia fazer uma troca de válvula aórtica por cateterismo. Antigamente tinha que fazer uma cirurgia de peito aberto e hoje se faz essa troca por cateterismo. Uma paciente de 95 anos de idade. Então, durante essa troca é esperada uma parada cardíaca e o marcapasso entra e aciona. Só que o monitor ele deu uma pitada e a gente está dentro da sala, tinha um colega fazendo o procedimento, a gente acompanhando. De repente chega a tropa de elite, um time com máscara, mochilas de parada, campainha tocou. Vocês estão tendo uma parada? Tem algum problema? A gente tomou um susto e já ia... né? Não, é porque seguiram um protocolo. Não fomos nós que acionamos, mas no monitor apitou, a central tocou e o protocolo ele é deflagrado e o time está lá. Por quê? Não, a nossa parada era programada, mas o time foi lá e atendeu. Então, é muito interessante isso. Quando você inicia, implanta
serviço desse, uma prática dessa, isso gera muito conflito. E é tudo uma questão de educação continuada, de cultura e respeito. Então, isso é um grande aprendizado que a gente teve. Muito obrigada, doutor Fernando. Realmente, eu concordo integralmente. Eu acho que quanto mais nós discutirmos essas questões e mais divulgarmos essas questões nas empresas, nas faculdades, em eventos multidisciplinares, mais a cultura vai mudar. A minha sensação, pelo menos, é que essa cultura tem que mudar de baixo para cima. Porque não adianta falar, olha, lá em cima existe um caso de suborno, existe um caso de corrupção, quando eu, na base, pratico algum ato como aqueles dos questionários colocados pela doutora Lígia. Isso cria uma cultura ruim enquanto nós continuarmos fazendo esse tipo de coisa. Então, eu acho importante e acho também que funciona com o tempo. Nós temos algumas perguntas aqui. O João Múcio Amado Mendes, por exemplo, colocou que residentes médicos costumam ser sistematicamente convidados por preceptores para aulas, jantares patrocinadas pelos laboratórios. E como lidar, neste caso, com a hierarquia? Porque realmente o residente ter um problema com o preceptor pode chegar a prejudicá-lo. Bom, eu tenho uma sugestão, eu passo por isso na residência. A minha sugestão aos residentes é que abordasse de maneira transparente com o seu preceptor, olha, esta prática pode incorrer em alguma coisa ética ou de compliance. Você não se sente, eu não me sinto confortável de participar. No caso de um preceptor agir de uma forma diferente ou, enfim, constranger, eu recorreria à Coreme. Eu sei que é muito delicado você, no seu programa, na sua especialidade, confrontar uma orientação de um preceptor, mas eu acho que a melhor saída é uma conversa transparente. Eu poderia, concordo plenamente, mas eu acho que também nós temos que atuar sobre a indústria que promove esse processo. Essa mesma indústria também tem seus canais de compliance. Isso está totalmente fora do compliance das indústrias farmacêuticas sérias. Hoje há um regramento muito grande, penalidades altíssimas, acima de R$1 milhão para esse tipo de atitude. Não é a penalidade em si, mas o que ela acarreta nessa relação. Como eu havia dito, a indústria necessita trabalhar junto com os líderes de opinião, mas num contexto altamente científico, como falado de valor em saúde, né? Isso é lícito, eu poder discutir e ter outros colegas trabalhando. Há colegas que eu também presto serviço para a indústria farmacêutica, há colegas, mas a transparência desse relacionamento é óbvia, é necessária, e que seja se o residente quer ir, é uma opção dele, mas nunca forçado nesse processo, e extremamente transparente essa atitude. Então, minha sugestão também é avisar a indústria que está praticando um ato inadequado. E aqui, do ponto de vista do direito, eu gostaria só de complementar que este caso pode caracterizar assédio moral contra o residente. Então, se a empresa tiver canais de denúncia em que o residente se sinta confortável e que se sinta protegido, porque o maior problema dos canais de denúncia é porque, às vezes, a pessoa que faz a denúncia tem o seu nome divulgado e aí fica pior ainda a situação dela do que antes. Então, esses canais têm que ser realmente formados de uma maneira a proteger aquele que faz a denúncia. E pode caracterizar assédio moral. E hoje, assédio moral ainda não é crime. No Brasil, só assédio sexual é crime. O assédio moral, existe um projeto de lei que criminaliza. Ainda está em estudo, não foi aprovado, mas já existe, então, um indício de que a conduta é muito, muito grave.
Nós temos outras perguntas, mas eu acho que não vamos ter tempo para responder todas. Eu gostaria até de colocar que o doutor Carlos Eduardo Gouveia, que é do próximo painel, representando o Instituto Ética à Saúde, já colocou, inclusive, no chat, um canal de denúncia do próprio Instituto Ética à Saúde. Então, é importante para quem atua na área ter esses contatos. Então, doutor Carlos, obrigada por ter se adiantado até da sua palestra. Eu gostaria agora de colocar um tempo para as considerações finais de cada um dos palestrantes, para podermos depois passar para o último painel do dia. Então, na mesma ordem, doutor Charles. Bom, eu só gostaria de agradecer mais uma vez. Talvez uma sugestão para os novos eventos, há alguma coisa que também não faz parte do currículo médico, o treinamento de soft skills, né? Habilidades administrativas, gerenciais e conflito. E como foi dito, o estudante de medicina não sai pronto para o mercado. Essas habilidades são também altamente necessárias para o compliance, para administrar pelo menos os conflitos naturais que exigem da nossa profissão. Mais uma vez, obrigado. Doutora Lígia? Eu acho que, né, investir em formação é uma coisa que tem sempre um retorno no futuro e cabe a nós, de alguma forma, sempre investir em mais integridade, sempre. Todos acabam ganhando com isso. Eu agradeço novamente pelo convite, doutor Flávio, doutora Cristine, vou chamar de doutora Cristine, embora a gente seja colega. Foi um prazer participar desta mesa com o doutor Fernando e com o doutor Charles, e fica aqui já o meu convite, doutor Fernando, que caso a gente retome a iniciativa e dê outros prosseguimentos, para integrar o board da iniciativa. Muito obrigada aos participantes por estar aqui com a gente. E a gente pode mudar este país. Doutor Fernando? Mais uma vez, muito obrigado por participar dessa mesa com essas pessoas tão capacitadas. Eu acho que a gente já evoluiu muito. Eu sinto que evoluiu muito. A gente não está com todos os pontos resolvidos, mas eu acho que uma forma de a gente melhorar a sociedade, melhorar, principalmente no setor de saúde, são fóruns conjuntos como este, com pessoas da área de saúde, com pessoas da área do direito e com a mesma finalidade, tentar melhorar a prática e a sociedade. Eu também agradeço muito, doutora Lígia, e, por favor, uma honra participar do projeto, tá bom? Bom, eu gostaria, então, de encerrar o painel e dizer que eu fico muito feliz de ver que, depois de todas essas horas de evento, nós temos 70 pessoas online constantemente, agora, né, nessa segunda fase. Então, isso demonstra o interesse da matéria, que, com certeza, aí eu já aceito o convite do Dr. Flávio Yacho para desenvolvermos depois, inclusive em eventos menores, junto com instituições, que isso nós nos dispomos a fazer, e os dois estamos muito interessados na área já faz muito tempo, né, Flávio? Então, passo agora a palavra para o Flávio para o último painel.